5 lemas que eu levo comigo na vida acadêmica. Número 1. A sorte ajuda quem está preparado para ela. Quem nunca conseguiu aquele estágio dos sonhos, aquele intercâmbio dos sonhos, às vezes aquele trabalho perfeito para aquele momento da sua vida e ouviu de outra pessoa: nossa, que sorte! Mas a verdade é que se você não estivesse preparado para o momento em que aquela oportunidade chegou a você, você não teria agarrado ela. Vou dar um exemplo baseado na minha história. Eu vim de uma cidade bem pequena que tem cerca de 10 mil habitantes e até hoje não há nenhuma escola de inglês lá. E para falar a verdade, quando eu morava lá, morei lá até meus 17 anos, eu nem sabia de fato que poderia falar inglês fluentemente. Não era uma possibilidade, porque não havia ninguém perto de mim que falava inglês. Só que quando eu fui para a universidade, eu sempre fui muito observadora, então eu comecei a observar que eu teria que aprender inglês se eu quisesse oportunidades melhores. E sempre que a gente vai para a universidade, já surge aquela vontadezinha de fazer um intercâmbio. Eu tive essa vontade, por mais que a universidade onde eu fiz a minha graduação fosse uma universidade pequena e não tivesse ali muitas oportunidades, eu ficava pensando, mas e se surgir a oportunidade? Eu preciso aprender a falar inglês. E então eu comecei a estudar inglês. E realmente, durante a minha graduação, não surgiu uma oportunidade. No mestrado foi quase, mas lá no doutorado surgiu uma oportunidade. E aí aquele meu preparo que eu comecei lá atrás aprendendo inglês valeu a pena. Porque no momento que a oportunidade surgiu, eu já falava inglês fluentemente. Eu inclusive tinha me formado também em letras em inglês, porque eu comecei fazendo letras português, me formei, mas eu também fiz letras em inglês. Comecei a fazer letras em inglês ainda enquanto estava fazendo letras português. No fim saí formada nas duas. Enfim, eu sou apaixonada por língua e literatura, mas o que eu quero dizer é que demorou para surgir a oportunidade, mas ela surgiu. E eu tenho certeza que havia pessoas com currículos incríveis, com projetos de pesquisa muito inovadores na minha universidade, mas que não se inscreveram para a oportunidade de intercâmbio que eu me inscrevi, fui aprovada e fiz o intercâmbio porque elas não tinham o teste de proficiência em língua inglesa que era solicitado. E é claro, não bastava você fazer o teste, você também tinha que atingir uma nota significativamente alta. Então, sim, eu tive sorte dessa oportunidade aparecer para mim, só que de nada adiantaria eu ter essa oportunidade se eu não estivesse preparada para ela. Lema número 2. O não eu já tenho se eu não tentar. Essa parece até meio boba, porque ela é bem rodada, mas é verdade. Geralmente essas coisas não acontecem comigo, de pensar assim, ah, não vou me inscrever, não vou tentar, porque eu sei que eu não vou passar. Eu procuro ser bem positiva. É claro que eu também não me inscrevo em nada absurdo, nada que eu não tenha a menor chance, mas eu já vi muita gente deixar de participar de processos seletivos para mestrados porque acharam que não passariam, porque ficaram com medo do que os outros iriam pensar se elas não passassem. Isso é muito triste. Eu já falei várias vezes por aqui e eu repito, se puder tentar, tente. Não se preocupe com o que os outros pensam, não se preocupe se você errar, porque em cada tentativa você vai adquirir experiência, e experiência às vezes é um fator determinante. O meu terceiro lema, melhor feito que perfeito. Eu nunca deixei de entregar um trabalho, principalmente porque eu fiz 2 graduações ao mesmo tempo. Havia semanas que eu tinha muita coisa para fazer, mas eu nunca deixei de fazer. Por mais que eu fizesse da forma mais simples possível, eu sempre entregava. Porque se eu entregasse, sei lá, um trabalho que valesse 4, por exemplo, pode ser que eu tirasse 1, mas esse 1 seria muito melhor que 0 na minha média final. E principalmente na minha área de humanas, é difícil você zerar em algum trabalho, porque há muitas questões dissertativas, então o professor sempre vai considerar alguma coisa ou outra. É claro que na área de exatas já é mais complicado, talvez se você errar ali todas as contas, o professor não considere nada, mas na minha área rolava, então você sempre tem que analisar o seu contexto. O lema número 4, o que eu posso aprender com esta situação? Você vai entender, na vida acadêmica, que há muitas coisas que não são de fato como deveriam ser e que você é muito pequeno para tentar mudar algo. E às vezes talvez você até se complique se você tentar fazer grandes modificações no sistema. E principalmente aqueles alunos que participam de muitas coisas, muitas seleções de estágio, seleções de bolsa, que se empenham em trabalhos, esperam o melhor e às vezes não conseguem obter aquele resultado que almejavam, às vezes tiram uma nota bem menor do que aquela nota que esperavam, se prepararam para ela,
às vezes não conseguem aquele estágio para o qual eram perfeitos para a vaga, e uma pessoa bem menos qualificada conseguiu, sabe-se lá por quê. Às vezes você perde uma bolsa porque o seu concorrente tinha mais publicações que você, e aí de repente algumas publicações dele eram em algumas revistas predatórias, e as suas eram revistas super sérias, mas fazer o que a banca considerou, e você fica chateado. Mas a questão é, o que eu posso aprender disso daqui? Qual é a lição que eu posso tirar? Vou dar um exemplo de uma coisa que já ocorreu comigo. Eu fui fazer um processo seletivo e no edital que consta o funcionamento do processo seletivo, estava dito que eles concederiam a todos os participantes o projetor para passar os slides ali na hora da aula. Então eu fui com uma aula muito visual, cheia de imagens, tinha vídeo e tudo mais, contando com aquele projetor. E aí eu cheguei lá e a banca simplesmente me informou que o projetor não estava funcionando e que eu teria que dar a minha aula apenas com quadro, com giz. E eu não tinha me preparado para aquilo, eu contei com o projetor. Mas eu não tinha outra alternativa. Eu não tinha o que fazer naquela situação. Mas eu pude tirar um aprendizado dali para a próxima, que era preparar 2 planos de aula, um com audiovisual e outro apenas com quadro. Agora estou preparada nesse quesito. E número 5. Em vez de ficar se lamentando que a grama do vizinho é mais verde, cuidar da minha. O mundo acadêmico é muito competitivo. Isso é realidade em qualquer lugar. Aqui no Brasil, no exterior, isso não vai mudar. Nem sempre isso é saudável, mas muitas dessas vezes a competitividade está na cabeça das pessoas, que estabelecem competições em momentos que não é necessário, porque ficam ali se comparando o tempo todo com os outros e cada um tem uma história, cada um tem uma bagagem. E eu não gosto de nenhum extremo. Eu sei que há aquelas pessoas que ficam, ai, fulano publicou agora um artigo, então eu tenho que publicar agora também. Não, isso não é legal. Mas também não acho legal aquilo de, não vou ver o que estão fazendo, não vou olhar o que os meus colegas estão publicando, senão vou ficar com ciúmes, com inveja. Eu acho isso uma infantilidade, uma imbecilidade. É preciso a gente saber dosar as coisas. Olhar para o outro sem aquele olhar de inveja. Olhar para o outro com aquele olhar de o que eu posso aprender com essa pessoa, com a história dela. Se for para se comparar com alguém, se compare com você mesmo do passado. E é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando que eu já tenho vários vídeos sobre a vida acadêmica, reflexões, dicas. Comentem se vocês gostam de ver esses assuntos por aqui. E vejo vocês no próximo vídeo.